E aí galera, tudo beleza? Tudo relax? Estamos aqui na Avenida Agamenon Magalhães, em Recife, né? Fazendo aquele caminho para ir para o meu trabalho. E hoje a gente vai ter mais um vídeo da série Do Carro para Moto, que é a série que eu estou fazendo para compartilhar minha experiência de transição de 4 para 2 rodas. E hoje, no capítulo de hoje, a gente vai abordar um pouco a respeito dos primeiros passos que a gente vai ter para pegar o trânsito, para ir adotando sua moto na sua rotina, né, de substituição. É claro que não vai ser tão fácil, né, esse aprendizado. Então, mesmo que você já tenha experiência com carro, nessa fase é preciso ter muita calma, tá? Porque existem várias coisas que você precisa dominar a respeito tanto do trânsito como motociclista, como da própria moto em si. Pronto, então dito isso, a gente vai conversar sobre esses aspectos depois da nossa vinheta. Toca aí. Então, para você que recentemente comprou sua moto, né, fez o treinamento com a moto do seu amigo ou parente, né? Então o primeiro passo é você ter o domínio específico da sua moto, né? Porque mesmo até se a moto do seu amigo foi de mesma característica, né, de mesma categoria, ser ou 125 ou 150, dependendo da marca, você vai ter certas características de aceleração, de ciclística mesmo, né? Ou até se a moto dele for, até, por exemplo, se for uma Titan mais antiga e você pegar uma mais nova, né? Isso pode acontecer também, tá? Então essas características de motor, de aceleração, da ciclística também. Então, para você ter esse sentimento e esse costume com a sua moto, né? Então procure treinar um pouquinho com ela, andando de novo por ruas sem muito movimento, né? E aí depois desse tempo de adaptação, né, que eu creio que seja rápido, eu acho que uns 2 dias você andando pelas ruas assim você pega, tá? E aí depois desse pequeno treinamento, então é hora de você sair para ruas um pouco mais movimentadas. E hoje eu peguei esse horário e a Agamenon justamente para dar esse exemplo dos primeiros passos, né? E deixa eu pegar aqui a curva. Uma coisa boa de você estar nessa transição é que o conhecimento de trânsito com o carro você pode aproveitar, né? Você já tem essa experiência, né? E o comportamento de trânsito da moto essencialmente é o mesmo do carro, né? Eu posso dizer assim, uns 60%, 70%, né, do comportamento de trânsito do carro você pode aplicar com a moto tranquilamente, né? E aí o que precisa mais são os comportamentos específicos de um motociclista. E daí, de primeira etapa, né, o básico é que você precisa pensar agora que o carro é o veículo mais lento que você. Então, do mesmo jeito que você tem um comportamento quando tinha um carro, né, para com ônibus ou caminhão, né,
você vai ter agora de moto o comportamento do mesmo para o carro, né? De forma semelhante. Então, dê preferência, né? Espere a decisão do motorista, do que ele vai fazer, né? Porque a partir do momento que você já sabe qual a manobra que ele vai fazer, e você vai saber porque já tem experiência com o carro, vai ser mais fácil você tomar a sua decisão, porque além de você já saber qual é a manobra dele e ele ser mais lento, você vai ser mais rápido e vai poder decidir para onde, o que vai fazer na hora, tá? Uma outra coisa também que é bem interessante, né? E se vocês tiverem prestado atenção, é o que eu estou fazendo aqui, né? É que nessa fase você não se preocupe com o corredor, né? Ó, vocês estão vendo ali as motos no corredor, né? Existe ele já tem a experiência de pegar, né? Mas você ainda não tem, né? Então comece assim, atrás dos carros, né? Use do mesmo jeito que você transitava com o carro, né? Transite do mesmo jeito, né? Que não vai ter problema nenhum. Pode ter gente que vai querer olhar estranho ou querer forçar que você vá para corredor, mas não se preocupe com isso agora, né? Vá do seu jeito, vá devagar, você está aprendendo. Então vá seguindo o seu caminho, por enquanto, né? E lembre-se sempre, os mesmos comportamentos de troca de faixa, de respeitar a sinalização, né? Dar preferência inclusive para os veículos maiores que carro, você precisa continuar fazendo. Uma outra coisa que é especialmente que é específico para motociclista, né, é a questão do posicionamento da faixa. Com o carro a gente não tem esse problema, porque como ele tem um volume maior, né, se ele ficar sempre no meio da faixa, ele vai ocupar a parcela grande da faixa, né? Mas você ficando no meio, você pode ver que tem esse espaço enorme aqui, ó, tá vendo? E é um posicionamento que eu não recomendo por dois motivos. O primeiro é que, se vocês perceberem na pista, né, acho que dá pra ver dali, ó, tá vendo? As manchas de óleo que saem do carro, né? E essas manchas ficam sempre depositadas no meio, né, porque é a parte onde a roda do carro não limpa, né? Nas outras partes onde a roda passa, né, a roda vai levando parte desse óleo e ela continua limpa, continua seca, né? E a parte do meio não. E aí, se você passar no meio, invariavelmente o óleo vai impregnar na sua roda. E aí você vai ter certos problemas quando for fazer alguma manobra mais arriscada, tá? De escorregar, basicamente, tá? E com relação à faixa, já que não dá para ficar no meio, sim, o outro motivo é que, por exemplo, quando você está aqui atrás do carro, o carro ele vai tampar a sua visão da frente, mesmo se você tomar certa distância, tá vendo? Ele vai tampar a sua posição da frente, e se por um acaso vier algum buraco por baixo do carro, a roda do carro não vai passar pelo buraco. Só que aí o carro vai passar por baixo e você vai acabar sendo surpreendido. Então, muito cuidado, né? Andem ou no caminho da roda de esquerda do carro ou no caminho da roda direita, né? O que é que eu faço exatamente? Nessa escolha, eu procuro ficar sempre
no lado da roda que estiver mais próximo do centro da pista. Por quê? Porque quando você está mais pro canto, né, o risco de você ter tanto atrapalhar ciclista ou pedestre que estiver atravessando aqui na calçada, né, por acaso você ficar nessa parte direita aqui, ó. Então você vai ter o risco de encontrar ciclista ou pedestre que quiser atravessar, né, e não ver você. Né? Ou do outro lado também, se você estiver no lado esquerdo e ficar muito na esquerda, né, você vai estar muito próximo do meio-fio e um carro que tiver em velocidade pode colidir em você e ter um acidente muito feio com o meio-fio. Você vai ficar sem espaço de manobra nenhum. Então, tente ficar sempre na tendência do meio da pista, que você vai... é o lado que você vai ficar mais visível, tá? E outra coisa também, no começo, procure usar sempre as faixas da direita, né? Ou a primeira ou a segunda. Já que você vai mais devagar, né? E esses veículos daqui nessa parte, né, por via de regra, andam mais devagar que os da esquerda. Então, procure ficar por aqui por enquanto, né? E ficando mais no meio da pista possível, tá? Uma outra coisa interessante também é com relação à visibilidade que você precisa ter que você precisa apresentar para o carro, né? Quando você está aqui nessa parte da esquerda, né, a tendência é que o retrovisor direito do carro, né, por exemplo, desse Etios cinza, né, ele vai estar me vendo pelo retrovisor direito. Né. Enquanto que quando você está aqui na parte da esquerda, deixa ele só passar aqui que eu vou demonstrar para vocês. Né. Quando você está aqui na esquerda, né, ou na direita, desculpe, da faixa, né, a tendência é que o retrovisor direito do carro, o retrovisor esquerdo do carro mais à direita, né, vai estar vendo você. Essa para mim é a melhor posição para você ficar, tá? Essa aqui. Porque esse retrovisor esquerdo ele é o mais utilizado, porque é o mais próximo do motorista. Né? Enquanto que o retrovisor direito ele é o menos usado e, além disso, ele tem uma incidência maior do ponto cego do carro. Se vocês verem os gráficos de ponto cego, vocês percebem isso. Então, evitem ser visto apenas pelo retrovisor esquerdo. E aí, o que eu faço nessas situações, né? Porque, por exemplo, se você estiver nessa faixa aqui, nessa faixa aqui que só tem, que é a extrema, né? Onde a outra só tem o lado esquerdo de carro de velocidade. Então, nessa parte aqui é onde eu recomendo que você fique. E é o que eu uso bastante, né? Você vai ser visto pelo lado esquerdo, pelo lado direito do carro. Só que aqui o motorista ele tem a tendência de olhar muito mais para esse retrovisor, né? Já que o retrovisor esquerdo dele não tem mais nada. Então aqui você pode, e eu recomendo ficar na parte da roda da direita, tá? Porque essa faixa da esquerda, ela é uma faixa de velocidade, então evite ficar transitando por ela, né? A não ser que você vá fazer alguma ultrapassagem, né? Então aí você pode utilizar, mas não fique muito tempo nela, né? Porque os carros são, principalmente nessa fase de adaptação, vão ser muito mais rápidos que você, tá? Uma outra coisa
Tá, vamos voltar para o nosso habitat aqui. Vocês podem ver que eu continuo me comportando como quem está aprendendo, né? E é como eu aprendi também. Não tenho vergonha disso não. E não tenho vergonha de adotar, mesmo com experiência. Então, uma coisa importante é você lembrar de como você aprendeu a andar com o carro, né? E tentar fazer o mesmo esquema. Eu fiz assim, eu fui andando, fui lembrando de como foi aprender a andar de carro e fui aplicando praticamente a mesma coisa com a moto, né? Andando devagar, né? Sem se preocupar com quem tá apressado, sempre dando a vez. E assim aprender do controle do carro, né? E consequentemente da moto. E não se preocupe com o corredor agora, como eu já falei antes. Deixe isso para depois, isso eu vou abordar em outro assunto, né? Pegue primeiro a experiência de controle em velocidade, né? Já que você praticou em ruas vazias, né? E você não pode andar em velocidade grande, em velocidade de pista, no caso, né? Em 40, 50 por hora ou mais. Você não vai conseguir andar em rua pequena, né? Então vá aprendendo esse controle em velocidade, principalmente a parte do freio. Frear é muito importante, você aprender a técnica. Vá aprendendo, combinando os dois freios, né? Indo naquela lógica de 70-30, né? Freando mais no manete dianteiro e 30% no traseiro, né? Vá dosando isso aí, tá? E uma outra coisa também, evitem frear dentro de uma curva, tá? Quando você for entrar numa curva, sempre freie antes, porque se você for frear no meio da curva, o risco de você se desequilibrar e derrapar a moto é muito grande, tá? E falando em curva, no começo, evite inclinar muito a moto, já que você ainda está aprendendo, e inclinar muito a moto, você pode não ter capacidade de voltar a moto para a linha reta. E aí você pode cair. Então, quando for fazer a curva, vá indo aos poucos, né? Inclinar um pouquinho, vá acompanhando, tentando acompanhar a curva, tá? E aí com o tempo você vai conseguindo aprender a dosagem certa de cada curva, né? Sendo ela fechada, sendo ela aberta, dependendo da velocidade que você tiver, tá? E falando em inclinação, uma outra coisa também que é básica, é você sempre manter a moto assim, reta, mesmo parada. Que é uma coisa que eu tive, parece ser besta, mas é uma coisa que eu tive muita dificuldade na época, principalmente nas primeiras semanas, porque na hora que você para assim, não anda e para, às vezes você não está adaptado com o comportamento da moto, e aí a moto tende um pouquinho para o lado. Então evitem essa tendência, né? Claro, vai ser invariavelmente você vai encarar isso, mas de qualquer situação, tentem se prever essa situação da moto pender para o lado, né? Se ficar muito assim ou muito inclinado, né, você pode ter o risco de não conseguir voltar a moto e até tombar a moto parada, que é uma coisa muito comum para quem está aprendendo, né? Uma outra coisa também, né, que isso é um comportamento de quem está
de quem faz no carro, que é a questão do olhar para a pista. Quem está no carro, você tem um ângulo de visão um pouco mais acima. Eu tinha esse ângulo de visão, eu lembro. E não olhava tanto para a pista mais para perto, né? Então, e principalmente por questão do que o carro tem a parte do capô, né, que atrapalha a visão da pista mais perto, né? Mas com moto você não tem isso, né? Sua vista está livre. Então, e isso ajuda muito você a ter, olhar as condições de pista que você está andando, né? E prevenir passar por buraco, por algum desnível. Então, passem a olhar mais a pista, tá certo? Ter um ângulo de visão um pouquinho mais baixo, para você ter essa visão, tá? Deixa eu ver o que é que tem mais. Sim, a questão dos obstáculos. Vai existir manobras que você vai fazer, né? Até com a moto devagar mesmo, você andando assim para estacionar ou para subir uma garagem, né? Mantenham sempre o pneu dianteiro reto, tá? Ou seja, a 90 graus de qualquer obstáculo. Se você tentar passar por um obstáculo de lado, certamente o pneu vai escorregar e você vai cair. Ou a moto vai cair, né? Se você estiver devagar e conseguir evitar de cair com a moto, junto com a moto, né? Então é isso, eu creio que eu abordei a maioria das coisas dos primeiros passos, né? Só não abordei a parte do corredor, que isso vai ser em outro vídeo, né? Corredor é um assunto um tanto quanto mais complexo, mas não é um bicho de 7 cabeças não, galera. É chegar, praticar e seguir em frente. A gente vai falar um pouquinho a respeito em outro vídeo, tá? E eu queria saber de vocês, né? De quem é mais experiente, claro, que a gente já está no mundo das duas rodas, né? Tem alguma outra recomendação que eu não falei aqui e que vocês precisaram aprender durante esse período? Né? Deixa aqui nos comentários, né? Que aí vai ajudar muito para quem está nessa fase de adaptação, até para quem nunca encarou trânsito com carro, né? Para quem vai aprender direto com moto, né? Isso também é muito útil. Então eu vou fechar o vídeo por aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Deixe seu joinha aí para ajudar o nosso trabalho, ajudar na divulgação do vídeo, para ele alcançar mais pessoas, né? Se você está chegando agora no canal, se inscreva, que a gente tem vídeo de motovlog, de passeio e outros conteúdos que a gente vai incrementando, né? Com tudo na temática do mundo das duas rodas, tá certo? Então eu vou seguindo aqui meu caminho para o trabalho, né? E até a próxima, pessoal. Valeu!